Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez de volta para compartilharmos da Palavra do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra que vai falar ao seu coração. O tema é Aprendendo com Jesus. Eu quero mostrar algumas coisas que Jesus fez e que nós temos dificuldade de fazer. Fique conosco, né? E acima de tudo, seja edificado através da santa e poderosa Palavra do Senhor. Vamos ler um versículo da Palavra de Deus para que nós possamos introduzir a mensagem deste programa. 1 João, o capítulo é o de número 2, eu quero ler apenas o verso 6. Está escrito da seguinte forma: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Baseado nesse versículo, eu quero compartilhar algumas verdades, alguns ensinamentos que o nosso Jesus nos deu. E eu gostaria de deixar como epígrafe da mensagem, Aprendendo com Jesus. O tema da mensagem é justamente este, Aprendendo com Jesus. Quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente percebe como que ele conseguiu alcançar a perfeição. Todos nós sabemos que Jesus desenvolveu o seu ministério terreno como homem, não é? Do seu nascimento à sua morte, a gente percebe que Jesus ensinou-nos verdades maravilhosas em cada vez que ele abriu a sua boca, em cada parábola que ele contou, em cada ensinamento que ele nos deu. E eu gostaria de mostrar algumas coisas que Jesus fazia e que nós temos dificuldade de fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vejo que Jesus agiu como um agente modificador da sua geração e não como vítima dela. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Jesus, ele agiu como agente modificador da sua geração e não como vítima dela. O que isso me ensina? O versículo que eu li diz que se eu sou realmente seguidor de Jesus, eu devo tentar copiar Jesus e viver como Jesus. Olha o que o versículo diz. Aquele que diz está nele, ou seja, em Jesus, também deve andar como ele andou. E de que forma ele andou? Aqui eu estou mostrando algo interessante. Ele não se deixou levar pela influência do meio. Pelo contrário, ele influenciou o meio. Ele foi um agente modificador da sua geração e não se transformou numa vítima do meio. E eu gostaria de provar isso mostrando o que Jesus fazia. Jesus, ele combateu a religiosidade da sua época, não é? De uma forma muito especial com um testemunho autêntico. Jesus bateu de frente com os religiosos daquela época. Pessoas que se diziam realmente seguidores do Senhor, Deus, mas que na verdade só na capa, só por fora. E olha só o que ele vai dizer aqui no capítulo 23 de Mateus, o versículo de número 27, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de morte e de toda a imundícia. O verso 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então eu aprendo, amados, que não adianta eu dizer que sou cristão, que eu sou seguidor de Jesus, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Não adianta eu dizer que sou cristão se a minha vida não coaduna com aquilo que Jesus ensina-nos para vivermos. E aqui Jesus está batendo de frente com o sistema religioso da sua época. Ele é duro, chamando-os inclusive de hipócritas, porque diziam uma coisa e viviam outra. Então eu preciso conversar com você que é ouvinte do programa Palavra de Fé, porque essa é a proposta do programa, é exortar, é consolar e edificar aqueles que são amantes da Palavra de Deus. Tão importante quanto dizer que eu sou um seguidor de Jesus, é eu de fato vivenciar o que Jesus ensinou. Então, o mundo está cheio de religião. Cada dia surgem novas religiões. Há religião para todos os gostos. Mas mais importante do que dizer que eu sou da religião A ou da religião B, é eu tentar seguir o padrão estabelecido por Jesus. Porque se o mundo peca, se o mundo faz a coisa de forma errada e eu, por influência do mundo, também começo a fazer, então eu não sou um seguidor de Jesus. Eu sou sim um seguidor do mundo. E Jesus, ele combateu isto. Deus, através de Jesus, ele quer que nós sejamos autênticos, verdadeiros e que a presença dele se faça real em cada ato, em cada postura, em cada testemunho que nós damos aqui na terra. Então percebam que ele nos advertiu, Jesus nos advertiu, para que nós não perdêssemos a essência. Nesse mesmo evangelho de Mateus, eu preciso ler outro texto, Mateus 5, versículo de número 13, diz assim, olha o que está escrito aqui, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu preciso saber que o sal, aqui usando uma linguagem de figura, ele tem um poder de quê? De conservar. O sal tem poder de temperar, não é? De preservar, de dar sabor. Tudo isso o sal faz. E nós, como cristãos, precisamos fazer o mesmo. Eu preciso temperar esse mundo com o meu testemunho. Eu preciso dar sabor a esse mundo com a minha vida. E Jesus, ele está nos ensinando que se eu realmente sou seguidor dele, eu preciso aprender com ele essas verdades. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Em seguida, eu estarei mostrando para você algumas outras verdades que Jesus nos ensinou com a sua vida. Só um minuto. Eu quero convidar você para participar conosco da 11ª Conferência Internacional de Missões. Ela vai estar acontecendo nos dias 24, 25 e 26 de julho, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, na rua General Osório, 555, no bairro Estação. Na quinta e na sexta-feira estará pregando o pastor Reginaldo Ribeiro. E no sábado teremos a participação do pastor Paulo Capelletti. Tenho certeza que Deus vai abençoar todos vocês. A Assembleia de Deus, ela mantém vários missionários espalhados pelo mundo e nós estaremos fazendo essa conferência. O título, o tema da conferência é Os verdadeiros discípulos serão conhecidos pelas marcas do amor de Cristo. Que Deus possa tocar no seu coração para que nos dias 24, 25 e 26 você esteja conosco. Até lá!
Bem, retomando a palavra, nós estamos falando acerca de alguns ensinamentos de Jesus. O tema é aprendendo com Jesus. E eu estou aqui mostrando, né, coisas que Jesus fazia enquanto homem no seu ministério terreno e que nós às vezes temos dificuldade de fazer. Acabei de mostrar que Jesus agiu como agente modificador da sua geração e não como vítima dele. E aí mostrei também que Jesus sempre combateu a religiosidade, porque não adianta dizer que eu sou religioso se eu não vivo aquilo que eu realmente digo acreditar. E também ele nos advertiu acerca da essência. Eu não posso perder a essência. O que é perder a essência? É eu dizer uma coisa e viver outra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E como sal eu preciso temperar. A igreja tem o papel de temperar, de dar sabor, de preservar as coisas nesse mundo. Ao mesmo tempo, ela é luz do mundo. Luz é para quê? Para iluminar, para clarear esse mundo de trevas. Então Jesus fez isso e nós temos que fazer também. Um outro aspecto que eu quero considerar nessa mensagem. Jesus era paciente, como precisa ser um verdadeiro semeador. Olha, Jesus sabia que o ministério dele seria de 3 anos e meio apenas. E, no entanto, Jesus demonstrou uma paciência tamanha com relação a esse negócio de plantar e esperar a semente dar resultado. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que ele acreditava no poder da semente. Ele plantava e esperava a semente produzir o seu fruto. Ele conta uma parábola no capítulo 13, a famosa parábola do semeador, acerca de 3 sementes. Uma que foi plantada, não é? E caiu à beira do caminho e não nasceu, não produziu fruto. Depois uma que caiu entre os pedregais, não é? Que também nasceu, mas que não tinha raiz, logo morreu. E depois ele contou também acerca daquela que caiu entre os espinhos. A semente nasceu, mas logo os cuidados da vida a sufocou e ela morreu. Mas ele mostra também um 4º tipo de solo, que foi onde caiu a semente e aquela semente produziu fruto de 30, por 60 e por 100. Coisa linda é essa parábola. E o que Jesus queria nos ensinar ali? Que assim como ele tinha paciência de plantar e esperar a semente nascer, como semeadores também temos que fazer. Eu sou um semeador. Eu estou aqui semeando a palavra. A Bíblia mostra claramente, uma linguagem de figura, que a palavra é como semente, que você planta no coração das pessoas. E a semente que você planta hoje, 2, 3 dias, ela está nascendo. Mas existem alguns tipos de sementes que demoram meses. Dizem que a semente do café é uma das que mais demora para nascer. Mas nasce. Então eu tenho que semear, mas ter a paciência de esperar a semente nascer e, consequentemente, crescer e produzir fruto. Você, amado irmão, amigo, ouvinte do programa Palavra de Fé, tem sido um semeador paciente ou você é aquele que começa a pregar e logo já para? Vamos continuar semeando as boas novas, não é? Que é o Evangelho, que é a palavra de Jesus Cristo. Leve o Evangelho a outra pessoa, amado. Você que já conhece Jesus, você que já tem Jesus no coração, que já foi alcançado, essa semente já germinou no seu coração e produziu frutos excelentes. Chegou a hora de você fazer como Jesus, ser um semeador por excelência. Jesus nos ensinou isso. E eu preciso saber, né, que como semeador, eu tenho que ser paciente. Jesus conseguia ver as flores e os frutos antes mesmo da semente ter germinado. Olha que coisa linda! Jesus tinha isso, tentando explicar isso. Jesus estava hoje evangelizando uma pessoa. Vou te dar um exemplo, Pedro. Pedro deu muito trabalho. Muito trabalho. Pedro era um intempestivo, era um homem complicado, violento, não é? Fazia vários meses, há anos que estava com Jesus e estava vivendo como se não fosse convertido. Um dia, Jesus precisou repreendê-lo, diz: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Mas ali Jesus estava o quê? Formando um colégio apostólico, e Pedro fazia parte. E ele foi
foi formando, até o momento que Pedro se transformou num dos maiores apóstolos, um grande apóstolo da casa do Senhor. Por quê? Porque o semeador teve paciência de esperar a semente produzir o fruto. Vamos fazer o mesmo. Você que é evangelizador, não desista das pessoas. Jesus nunca desistiu do ser humano. Jesus não desistia. E se ele não desistia enquanto homem, nós também não podemos. Porque se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou servo de Jesus, discípulo de Jesus e levo esse nome cristão, eu preciso viver como ele andou. E foi o versículo que nós lemos na abertura do programa. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial. E em seguida nós vamos encerrar essa mensagem cujo tema é Aprendendo com Jesus. Mais um momentinho só. Eu quero convidar você para participar conosco da 11ª Conferência Internacional de Missões. Ela vai estar acontecendo nos dias 24, 25 e 26 de julho, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, na rua General Osório, 555, no bairro Estação. Na quinta e na sexta-feira estará pregando o pastor Reginaldo Ribeiro. E no sábado teremos a participação do pastor Paulo Capelletti. Tenho certeza que Deus vai abençoar todos vocês. A Assembleia de Deus, ela mantém vários missionários espalhados pelo mundo e nós estaremos fazendo essa conferência. O título, o tema da conferência é Os verdadeiros discípulos serão conhecidos pelas marcas do amor de Cristo. Que Deus possa tocar no seu coração para que nos dias 24, 25 e 26 você esteja conosco. Até lá! Bom, retomando a palavra, nós queremos mostrar agora um outro aspecto muito interessante do ministério de Jesus. Jesus valorizou a família, mas não titubeou quando tentaram atrapalhar a sua missão. Olha o que eu estou dizendo. Jesus valorizou a família, mas não titubeou quando tentaram atrapalhar a sua missão. Há uma passagem na Bíblia que alguns até acham que Jesus foi um pouco grosso com a sua mãe, com Maria. Ele estava em um determinado lugar pregando o Evangelho, né? E afluiu para ali muitas pessoas. E de repente, ele estava dentro daquela casa pregando, chegou os seus familiares, seus parentes. E aí disseram para Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Sabe o que Jesus disse para eles? Vamos ver, vamos ler. Marcos capítulo 3, eu preciso ler, versículo 20, né? O versículo 20, né? Ele diz o seguinte: chegaram então seus irmãos, melhor me expressando, o versículo é 31 do capítulo 3. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando lá fora, mandaram-nos chamar. E Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse. E a multidão estava sentada ao redor dele, e ele disse, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e a minha irmã e a minha mãe. Então veja que Jesus parece ter sido um pouco áspero com a própria família. Mas por que Jesus foi assim? É aí que está o segredo de você estudar a Bíblia. Sabe por que Jesus foi grosso? Porque aqui eles queriam atrapalhar Jesus. Se você vê o versículo de número 20,
né? Marcos capítulo 3, versículo 20, né? Aqui diz assim, ó, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Versículo 21, e quando os seus parentes ouviram isso, quando a mãe de Jesus, os seus irmãos ouviram isso, saíram para o prender. Por quê? Porque diziam, está fora de si. Eles achavam que Jesus estava doido, Jesus estava louco, não é? Pregando daquele jeito. E Jesus, então, simplesmente diz, quem de fato é minha família, aqueles que param para ouvir o evangelho do meu Pai. Então, meus irmãos, a família é o nosso maior patrimônio. E nós temos que amar nossa família. Nós temos que valorizar nossa família. Só tem um detalhe. Se a minha família começar a me atrapalhar a servir a Deus, a servir a Jesus, nesse caso, a prioridade é Jesus. Foi o próprio Jesus que disse. E é nesse único e exclusivo aspecto que esse versículo se aplica. Jesus diz assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor a mim, não é digno de mim. Então eu tenho que deixar minha família por causa de Jesus? Não, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que quando a minha família começa a me atrapalhar, a prioridade é Jesus. Eu não vou abandoná-los, mas não vou deixar de servir a Jesus por causa que a minha família não quer servir a Jesus. Compreendeu? É isso que Jesus está nos ensinando. Então ele não titubeou, não é? Quando tentaram atrapalhar a sua missão. Agora, para encerrar, não sofreu por antecipação, soube viver cada momento da vida terrena com muita alegria. Jesus viveu isso. Eu aprendi com Jesus e devo aprender também com Jesus que não posso sofrer por antecipação. Mesmo sabendo que apenas algumas horas o separava do maior sofrimento que teria de enfrentar, conseguiu falar com o Pai de prazer, de alegria, e até cantou um hino na última ceia. Então o que Jesus está me ensinando aqui? Que eu não tenho que sofrer por antecipação. Vamos viver cada dia. Jesus vivia cada momento. Tem pessoas que têm algo para fazer a semana que vem e já não dormem hoje. Querido, deixa cada dia, cada problema para o seu dia. Jesus diz, não viveis sofrendo pelo amanhã. Basta cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si mesmo. Deus quer que você viva hoje. Jesus não sofreu por antecipação, não é? Jesus viveu cada momento da sua vida a seu tempo. Faça isso. Não permita que a sua vida seja uma vida sem qualidade. Não viva chorando, angustiado, não é? Por causa dos problemas que você tem que enfrentar e que você tem que resolver. Tão importante, não é? Quanto você crê que Jesus está te ajudando hoje, é você crer que Ele também vai te ajudar amanhã. Então, concluindo essa mensagem, eu preciso viver como Jesus viveu. Ele quer que você saiba que cada momento da sua vida deve ser desfrutado com muita alegria, com muita satisfação, com muito entusiasmo. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Vamos aprender com Jesus. Os evangelhos, tanto Mateus, Lucas, Marcos e o próprio João, nos ensinam muitas verdades acerca de como Jesus andou. E se eu sou cristão, como o versículo que eu li, eu devo tentar andar como Jesus andou. Deus te abençoe. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que venha nos dar graça para que nós consigamos ter Jesus como nosso modelo de fé para a glória e louvor do nome dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai querido, eu acabei de ministrar uma palavra cujo tema é Aprendendo com Jesus. Eu mostrei, Senhor, alguns princípios que Jesus viveu. Eu mostrei algumas coisas que Jesus fez que nós temos dificuldade de fazer, Senhor. Eu quero pedir nessa oração que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a sermos seguidores, essencialmente seguidores de Jesus. Me ajuda a dominar a minha natureza,
Ajude o meu irmão que está orando comigo nesse momento a dominar a sua natureza, que muitas vezes é tendenciosa ao pecado. Que eu saiba viver cada momento da minha vida segundo o teu propósito. Que esse irmão, que essa irmã também, Senhor, seja ajudado, seja auxiliado pelo Senhor. Eu sei, Pai, que não adianta eu dizer ser cristão se a minha vida não condiz com aquilo que digo ser. Então ajuda cada um de nós. Visita esse irmão que tem acompanhado as mensagens, as ministrações do Senhor no programa Palavra de Fé. Ajuda eles, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos aperfeiçoar e viver aquilo que o Senhor espera que nós vivamos. Esta é a minha oração, feita no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você através desta palavra. A minha expectativa é de que dia após dia, você seja abençoado pela palavra do Senhor. Eu queria pedir a você, divulgue esse programa, ore por ele e, acima de tudo, convide outras pessoas para serem seguidores de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Fiquem na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.